de cálculo 2, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar de integrações por frações parciais. Como é um tema extenso, eu resolvi dividir a aula em duas partes. Então, vou começar a falar agora a parte 1 e já vocês vão ver a parte 2, ok? Bom, para motivar aí essa técnica de integração, chamada de frações parciais, eu coloquei aqui um probleminha, né, da gente considerar aqui essa primeira função racional somada aqui com essa outra função racional. Então, essa soma aí, quem não lembra, eu acho que deveria dar uma olhada, uma revisão de como que soma duas funções racionais. Aqui a gente tira o mínimo múltiplo comum, né? E a gente obtém, então, essa outra função racional aqui. Agora, suponha que eu queira integrar essa função. Vou fazer a conta aqui com vocês. Então, se eu quero integrar essa função, desse lado aqui, olha, vamos ver o que acontece. A integral mais x, perdão, menos 2 dx. O que eu vou usar? Eu vou usar o fato que eu sei que ela é a soma dessas duas outras funções racionais mais simples. Então, ela pode ser escrita como 2 sobre x menos 1 mais 1 sobre x mais 2 dx. E aqui eu vou separar em duas integrais, eu já consigo integrar, né? Essa primeira integral aqui vai dar 2 vezes o ln do módulo de x menos 1 mais o ln do módulo de x mais 2 mais constante de integração. Então, observem que eu consegui integrar essa função porque eu sei que ela é a soma dessas duas funções mais simples, mais fáceis de integrar. Então, meu objetivo agora é esse. Dada uma função racional complicada que eu não consigo integrar, será que eu consigo escrever ela como uma soma de funções racionais mais simples e mais fáceis de integrar? A resposta é sim, e eu vou ensinar vocês a fazer isso nessa aula. Aqui eu vou recapitular algumas coisas importantes, né? Então, dado um polinômio aí, a x a n mais mais a1, x mais a0, supondo aí que o an é diferente de zero, então eu posso dizer que o grau desse polinômio é n. E uma função racional é uma fração de polinômios, tá? Então, é um denominador, uma função que você tem um polinômio p sobre um polinômio q. A gente diz que essa função racional ela é própria se o grau do de cima for menor do que o grau do de baixo. E a gente diz que ela é imprópria caso contrário. Então, se o grau for igual ou o grau do numerador for maior, a gente diz que ela é imprópria. O nosso objetivo aqui é trabalhar com funções racionais próprias, perdão. Então, eu quero trabalhar com funções racionais próprias. O que acontece, então, quando a minha função racional for imprópria? Eu não vou conseguir aplicar o método? Não. A gente vai fazer uma etapa preliminar, que é dividir o polinômio p por q. Observe que toda vez que ela for imprópria, voltando aqui, o grau do p vai ser maior ou igual que o grau do q, então eu vou poder fazer a divisão de polinômios até obter uma função racional imprópria, que seria o resto da divisão sobre q. Então, ficaria mais ou menos assim. Ao efetuar a divisão, você acha um polinômio mais uma outra função racional própria, certo? Então, vamos dar sequência. A próxima etapa do método das frações parciais vai ser fatorar o polinômio do denominador o máximo possível. Aqui é só para lembrar vocês que todo polinômio ele pode ser fatorado em fatores lineares ou fatores de grau 2 irredutível.
tá? No caso do fator de grau 2, é um fator aqui dessa forma, ax² mais bx mais c, em que o delta é negativo, tá? Então, o caso aqui de você não ter raízes, então ele é irredutível. Todo polinômio, então, pode ser escrito como produto de termos lineares dessa forma, com termos quadráticos irredutíveis dessa forma. Ok? Então, aí só um exemplo para ilustrar isso que eu estou falando. Suponha que o seu Q de x seja o polinômio x² menos 16. Então, usando aquela propriedade, né, que é a² menos b² é a menos b vezes a mais b. Então, a gente usou essa propriedade aqui. Então, a gente já fatorou o polinômio Q de x, um produto de dois polinômios. Esse daqui, entretanto, ele é redutível, né? Você consegue fatorar ele em dois polinômios de grau 1, dois termos lineares. Esse daqui, ele é irredutível, ele não possui raízes. Então, ele entra aqui dessa forma mesmo, com o polinômio de grau 2. Então, a fatoração do polinômio Q de x vai ser o produto desses termos, dois termos lineares e um termo quadrático irredutível, tá? Então, essa é a segunda etapa do método. Vamos ver, então, qual que é a terceira etapa. A terceira etapa vai ser eu pegar a minha função racional própria e escrever ela como soma de frações parciais dessa forma ou dessa forma. Essa terceira etapa aqui talvez não tenha ficado clara agora, o que faz sentido, porque é exatamente isso que eu vou explicar na aula de hoje. Como fazer essa terceira etapa. Eu vou supor aí que a primeira e a segunda etapa vocês conseguem fazer. Se não conseguir de cara, vocês podem, né, procurar por vídeos na internet, vocês podem fazer pesquisas em outros materiais. Essa terceira etapa vai ser o tema central da aula de hoje e eu vou dividir em 4 casos. Então, aí, recapitulando para vocês. O método das frações parciais consiste em 3 etapas. A primeira é obter uma função racional própria. A segunda é fatorar o polinômio do denominador o máximo possível. E a terceira é expressar a função racional como soma de frações parciais mais simples. Essas frações parciais, teoricamente, a gente tem que conseguir integrar elas, tá? E para executar, então, essa etapa 3, a gente vai dividir a aula em 4 casos. Eu vou apresentar 2 casos agora e no próximo vídeo os outros 2 últimos casos. Caso 1. É o caso em que o denominador Q de x é um produto de fatores lineares distintos. Tá? Então, vamos supor que ao fatorar o polinômio do denominador, você obteve aí K termos lineares, todos eles distintos. Bom, nesse caso, a sua função racional própria vai poder ser escrita como a soma dessas frações parciais. Observem. Você obteve K frações parciais, cada uma delas no denominador tem os termos da fatoração de Q, os termos lineares, e em cima são constantes que você vai determinar. Como que determina essas constantes? Eu vou ensinar para vocês por meio de exemplos, tá? Então, vamos aí resolver o nosso primeiro exemplo, que é calcular esse integral. Observem, vamos aí nos perguntar se as etapas estão... Vamos passar etapa por etapa, né? Então, a gente tem aqui o exemplo 1. E a gente tem que se perguntar primeiro, é uma função racional própria? Sim, né? A segunda etapa é fatorar o polinômio do denominador. Então, eu vou chamar aqui de Q de x, esse polinômio. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Aí, observem que você já pode pôr o x em evidência. Ao colocar o x em evidência, você vai cair num polinômio de grau 2 e com fórmula de Bhaskara, você consegue achar as raízes desse polinômio e fatorar. Eu vou colocar aqui a fatoração para vocês direto. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, eu sugiro procurar, né, materiais aí disponíveis na internet
E, de toda forma, vocês vão ter acesso aí aos monitores e às nossas aulas de dúvidas para tirar esse tipo de dúvida, tá? Então, aqui a fatoração ficou x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Bom, então, a nossa função racional, x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Como esses são os fatores lineares de Q de x, a gente vai ter, então, 3 frações parciais. Cada um desses termos entra aqui nos denominadores. Então, os denominadores já são certos, né? Falta, então, determinar essas constantes aqui, que entram aqui. E eu vou ensinar vocês como que determina aqui, para esse exemplo, o valor dessas constantes. Aqui você vai fazer um caminho mais ou menos inverso, mas que vai ajudar muito. Então, vamos pensar que eu estou saindo daqui e eu quero somar essas 3 frações parciais. Então, quando eu vou somar essas funções, eu tiro o mínimo múltiplo comum, que no caso aqui é o produto, né, dos denominadores. E faço como se fosse uma fração, né, fração de números reais. Pessoal, estudem essas operações de funções racionais, tá? Isso é importante. Então, você vai pegar esse dividido por x, vai dar isso daqui, vezes a que multiplica 2x menos 1 vezes x mais 2. Mais isso tudo dividido por 2x menos 1 vezes b. Então, vai dar b que multiplica x mais 2. Mais isso tudo aqui sobre x mais 2 vezes c. Então, mais c que multiplica x vezes 2x menos 1. Nossa, que coupe. Tá. Então, observem que eu tenho que essa função é igual a essa. Os denominadores são iguais, certo? Porque esse daqui é exatamente, esse daqui está decomposto, né? Está fatorado, mas é a mesma função. Então, eu tenho que igualar os polinômios do numerador. Para essa função ser igual a essa, o numerador vai ter que ser igual ao numerador de cá. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 1 igual. Aqui a gente já pode até fazer umas operações, né? Aqui, ó, vai ficar 2x ao quadrado mais 4x menos x dá 3x menos 2 mais b que multiplica x ao quadrado mais 2x mais c que multiplica 2x ao quadrado menos x. E aqui agora eu vou pôr em evidência primeiro o termo x ao quadrado. Ao fazer isso, eu vou ficar aqui 2a mais b mais 2c x ao quadrado, mais, agora eu vou colocar o termo x em evidência. Então, vai ficar 3a mais 2b menos c. E agora o termo independente vai ser somente o menos 2a. Então, esse polinômio do lado de cá, eu vou copiar aqui. E a gente tem aqui uma identidade de polinômios. Para esse polinômio ser igual a esse polinômio, os coeficientes dos termos de cada grau vão ter que ser iguais. Então, a gente iguala, ó, esse aqui é o coeficiente de x ao quadrado, ele tem que ser igual a 1, né? Então, a gente tem que 2a mais b mais 2c tem que ser igual a 1. O coeficiente de x tem que ser igual a 2. E, finalmente, o termo independente vale menos 1. Vou subir minha tela aqui um pouquinho.
Aí a gente tem que resolver esse sistema linear. Questão aqui de tempo, gente, do vídeo, para não tomar, eu vou pôr solução. Sugiro que vocês façam devagar, tá? E confiram aí. Então, a solução desse sistema é A igual a meio, B igual a 1/5 e o C igual a menos 1/10, tá? Substituindo esses valores aqui lá em cima, né? Aqui, olha, como que eu vou ficar? Então, vai ficar que a minha função do integrando vai ser igual vai ser A sobre X mais o B, vou pôr aqui o C logo, eu esqueci, tem que olhar lá os valores dos denominadores, 2x menos 1 e x mais 2, né? Então, 2x menos 1 e x mais 2. Então, observem que eu tinha uma integral que eu não consegui integrar, e agora eu vou cair na integral aqui da soma dessas três funções, frações parciais, e essas três são funções que eu consigo integrar, todas elas o resultado é ln, né? Então, a primeira aqui vai dar meio, ln do módulo de x. Aqui você pode fazer uma substituição simples, tá? Ou você pode fazer de cabeça aí também, acredito que você não vai ter muita dificuldade, vai dar 1 sobre 10 ln de 2x menos 1. E aqui, menos 1 sobre 10 ln do módulo de x mais 2. Falta espaço. Mais a constante de integração. Beleza, pessoal? Então, nosso primeiro exemplo está resolvido. Vamos, então, dar sequência à nossa aula. Aqui é a resposta, né, para a gente conferir. Se a professora não cometeu nenhum erro, tá ok. Exemplo 2, pede para calcular esse integral em que A é um número qualquer diferente de 0. Essa eu vou deixar como para casa para vocês. Eu gostaria que vocês dessem um pause no vídeo agora e tentem fazer. Aplique o método que eu acabei de ensinar, né? Você vai fatorar isso daqui em dois termos lineares distintos e vai cair em duas frações parciais, cujo resultado também vai dar ln, tá? A resposta está aí para vocês conferirem se vocês conseguiram ou não, tá? Passamos agora para o caso 2. Lembrando, então, o caso 1, denominador tem apenas fatores lineares distintos. O caso 2 é o caso em que o denominador é um produto de fatores lineares, mas alguns deles se repetem. Então, a gente não tem mais só termos distintos. Então, suponha, por exemplo, aí que o primeiro termo, tá? Estou supondo que é o primeiro, mas pode ser qualquer um. Suponha que o primeiro termo linear seja repetido R vezes. Então, ao invés de você ter uma fração só parcial para esse termo linear, se ele é repetido R vezes, você vai ter R frações parciais para esse termo, tá? Então, a primeira fração parcial vai ser o termo linear, a segunda vai ser esse mesmo termo linear ao quadrado, a terceira, o termo linear ao cubo, até o résimo termo, que é o termo linear elevado à potência R. Então, ao invés de uma fração parcial, você vai ter R frações parciais, aumentando aí o grau do denominador de 1 em 1 até chegar na potência R. Em cima, são sempre constantes que a gente vai determinar da mesma forma que eu fiz aqui no exemplo anterior. Aqui um exemplo também ilustrativo, só para a gente ver como que ficaria esse caso. Observem que aqui o denominador eu tenho o x ao quadrado. Pessoal, x ao quadrado não é um termo quadrático irredutível, tá? Ele é um termo linear que apareceu duas vezes. Ele é x vezes x. Então, x vezes x é o x ao quadrado, que é o termo linear de ordem 2. Observem aqui, olha, que isso daqui, então, que só esse x ao quadrado vai ganhar duas frações parciais. Uma com x e uma com x ao quadrado.
Aqui, novamente, apareceu um termo linear repetido. Apareceu x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Então, concatenou ele aqui e colocou x menos 1 ao cubo. Então, para esse termo, eu vou ter 3 frações parciais correspondentes. Primeira, com o termo linear, x menos 1. A segunda, com esse termo ao quadrado. E a terceira, com esse termo ao cubo. Então, pessoal, se o termo linear tiver potência 2, aparece ele com potência 1 e com potência 2. Se tiver potência 3, aparece ele com potência 1, 2 e 3. Se ele tiver potência n, vai aparecer ele com potência 1, 2, 3, até a potência n. Tá claro? Aqui, então, a gente tem um exemplo, pede para calcular esse integral e a gente vai cair aí nesse caso 2. Vamos fazer o exemplo. A primeira etapa vai ser fazer a divisão de polinômios. Então, vou colocar aqui o resultado para vocês. Quando você faz a divisão de polinômios, vai dar x mais 1 e o resto da divisão é 4x. Então, é assim que você escreve. Repito, pessoal. Quem não lembra disso, para aqui, dá uma olhadinha, estuda, pesquisa como que faz isso, aprenda a fazer isso, porque é essencial você saber fazer divisão de polinômios para conseguir aplicar essa técnica de integração, tá? Então, a minha função racional original, ela é imprópria. Então, eu tive que fazer a divisão de polinômios e aí eu caí aqui numa função racional própria. Observem que se eu quero calcular a integral dessa daqui, então vai ser a integral dessa daqui, né? Daqui a pouco eu vou voltar aqui e a gente continua a resolver. Essa daqui é facinho de integrar, né? E a dificuldade maior vai ser integrar essa daqui, que é uma função racional. Eu vou colocar ela aqui separadamente, tá? Então, eu quero calcular agora a integral aqui separado dessa função. Então, a primeira etapa foi feita. A segunda etapa é fatorar esse polinômio. Então, esse polinômio aqui, é fácil, a gente bate o olho ali e já vê, né, que 1 é raiz. Se 1 é raiz, você pode dividir por x menos 1. Quando você faz a divisão, então, x menos 1 certamente é fator, né? Você cai num termo quadrático aí, você vai fatorar esse termo quadrático e vai achar de novo x menos 1 vezes x mais 1. Beleza? Então, fatorei aqui o meu polinômio o máximo possível. E eu estou no caso 2, porque eu tenho termos lineares que se repetem, certo? O caso 1 são termos lineares todos distintos. Aqui não, aqui, olha, eu tive termos lineares que se repetem, né? Eu posso até escrever eles concatenados aqui, na potência 2. Então, esse termo aqui ganha 2 frações parciais e esse daqui ganha 1, né? Então, a minha função esse daqui vai ganhar essa função racional e aqui ela com grau 2. E o outro só tem grau 1, então ele ganha só uma mesmo. Em cima, sempre constantes a determinar. E a gente vai determinar essas constantes aqui agora. Para determinar, é aquele método que eu fiz no último exemplo, a mesma coisa. Tiro o mínimo múltiplo comum aqui desses termos. Vai ficar x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Esse dividido por x menos 1 vezes a, vai dar a que multiplica x menos 1 vezes x mais 1.
esse dividido por esse vezes b dá b que multiplica x mais 1. E esse todo dividido por esse vezes c vai dar c que multiplica x menos 1 ao quadrado. Beleza? Agora eu vou igualar esse polinômio a esse, lembrando que o denominador é exatamente isso daqui, isso é a fatoração do denominador, então eu igualo os polinômios do numerador. Então, eu tenho que 4x é igual, aqui a gente já pode abrir, né, para facilitar, vai ficar x ao quadrado menos 1, mais, próxima vez, né, bx mais b, mais c que multiplica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro do segundo mais quadrado do segundo. Coletando aqui os termos de x ao quadrado, eu vou ter a mais c. Os coeficientes de x vão ser b menos 2c. E o termo independente, menos a mais b mais c. Então, fazendo a identidade de polinômios, eu vou ter o seguinte, vou ter que 4x, desculpa. O termo aqui, o coeficiente de x ao quadrado é 0, né? Desse lado de cá, não está aparecendo porque é 0. Então, a gente fica aqui, a mais c é igual a 0. O coeficiente de x tem que ser 4. Então, b menos 2c igual a 4. E o termo independente, que é isso daqui, do lado de cá vale 0, então esse lado também tem que valer 0. Então, menos a mais b mais c tem que ser igual a 0. Então, você deve resolver esse sistema linear. Eu vou colocar aqui a resposta. Deu que a igual a 1, b igual a 2 e o c igual a menos 1. Eu vou substituir esses valores aqui e aí eu vou conseguir calcular essa integral, tá? Então, a integral dessa função vai ser a integral, aqui eu já vou colocar, ó, o a é 1, né? Então, 1 sobre x menos 1, o b é 2, x menos 1 ao quadrado, e o c é menos 1, x mais 1. Beleza. Essa integral agora é fácil de resolver, né? A gente já consegue resolver ela. Então, vamos resolver aqui. Observe aí que a primeira integral é ln, x menos 1, mais. Aqui, para resolver, você pode usar uma substituição simples. Você vai chamar isso aqui de u. Então, vai ficar que o du é dx, né? Então, fica, o 2 é uma constante. Vai ficar a integral de u a menos 2, que é menos u a menos 1, né? Vou pôr menos aqui logo. Menos u a menos 1. Então, menos 2 sobre x menos 1. E aqui, menos ln de x mais 1, mais constante integração. Observe que eu não acabei ainda, pessoal. Por quê? Porque isso daqui eu resolvi, olha, ficou grandinho, né? Essa matéria, os exemplos são extensos mesmo. Eu resolvi essa integral. Então, eu tenho que resolver, para resolver a integral original, eu tenho que integrar x mais 1, mais essa que o resultado já está lá embaixo. Então, a integral aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, né? Mais x. E vamos colocar lá o resto. Então, a resposta, vamos pôr assim, resposta final, vai ser integral de x ao quadrado sobre 2, mais integral de 1, que é x, mais esse tudo aí que a gente fez. Mais constante de integração. Beleza? Vamos conferir aqui se deu certo.
Se a professora não errou. Tá certinho, né, gente? Aqui só a resposta dele ficou ligeiramente diferente da minha, mas é a mesma coisa, porque ele pegou esses dois termos aqui, olha, que é LN, e eles, esse aqui mais esse daqui, ele pode escrever como LN de x menos 1 sobre x mais 1, tá? Se perguntem aí por que é propriedade de logaritmo. Se vocês não entenderam, podem me perguntar na aula de dúvida. Mas eu acho que vocês podem pesquisar isso daqui e se responderem mais rápido. Beleza? Continua. Daqui a pouco vou dividir o vídeo em dois para não ficar muito cansativo para vocês. Então, até daqui a pouco.